Então tá, vamos lá, comecei. Tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu sou o professor José, você pode me chamar de professor Zé. Eu tô aqui para falar com você. Você que está aí, ó, pelejando para conseguir uma vaga num dos concursos mais importantes que nós temos esse ano, gente, que é PM do Paraná. Você que tem um sonho de ser um soldado, ou tem um sonho de ser uma soldado também, né? Então estamos aqui para te ajudar e eu tenho aqui informações muito importantes para te ajudar na sua aprovação. Certo? Então eu sou professor de língua portuguesa, uma das matérias mais importantes que tem um peso muito grande em todas as provas de concurso, certo? E hoje eu quero trazer para vocês uma das matérias mais importantes que nós temos dentro de língua portuguesa. Cara, assunto top, sabe? As pessoas sempre me perguntam assim: ô professor Zé, me fala aí, o que que eu posso estudar, qual que é o foco, o que que eu posso estudar para a língua portuguesa? Cara, tem que começar, são vários assuntos importantes, mas um deles, cara, cai muito na prova, que é pontuação. Então eu estou aqui para falar com você sobre pontuação e te dar algumas dicas super importantes, tá? Pois é, nós vamos falar, quando a gente fala em pontuação tem muita coisa, né? Tem a vírgula, tem o ponto de interrogação, tem a exclamação, mas olha, você precisa conhecer de todos os sinais de pontuação, não tem jeito. Você precisa conhecer, olha lá, a vírgula. Então hoje eu quero te dar umas dicas de vírgula. Nós, do curso Evidente, já mapeamos algumas questões, as questões que são mais recorrentes nas provas da Federal. E é muito comum nós encontrarmos as questões cobrando das pessoas, cobrando dos alunos, a colocação da vírgula, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu tenho para vocês hoje 7 regrinhas de língua portuguesa. 7 regrinhas envolvendo a vírgula. Não tem jeito. A gente precisa ter uma noção de como que a vírgula funciona, baseado um pouco também em gramática. Mas olha só, eu não quero que vocês decorem regra nenhuma, tá? Não. Eu quero apenas dar uma passadinha em algumas regras de vírgula, aquelas regras que vocês aprenderam lá na 7ª, 6ª série, né? E elas são importantes, só que assim, elas não são tão fundamentais, porque eu não quero que vocês decorem. Eu quero mostrar para vocês como é que é aplicada essas regrinhas dentro de uma questão, que nós vamos visualizar depois como que funcionam as questões da Federal envolvendo a pontuação, como que ela se estrutura, e eu vou mostrar para você. Vem com a gente e fica até o final que eu vou mostrar para você como resolver as questões assim, ó, bem rápido, papum, sem muita frescura, beleza? Então vamos lá? Olha lá, a vírgula. Qual é o conceito de vírgula, né? Pois é, a vírgula se fala tanto, mas poucas pessoas realmente sabem utilizá-la, aplicar, né? Pois é, a vírgula são alguns conceitos, ó. Nós temos, por exemplo, o primeiro conceito, marca as pausas e as inflexões da voz na leitura. Você lembra que você estava na escola e o professor pedia para você ler, aí você pulava as vírgulas? Pois é, era por causa disso. Mas essa aqui não é tão importante para o concurso, porque você não vai ler, né? Você não vai ler nada, você vai ler só com os olhos. Pois é, mas os outros conceitos, os outros pontos ali são importantes para a gente. Por exemplo, para que serve a vírgula, professor? Para organizar a sua oração, para organizar o seu texto, para separar elementos, tá? E principalmente, ela está ligada à semântica do texto, ela está ligada ao sentido da frase. É preciso colocar a vírgula para evitar, por exemplo, a ambiguidade, né? Como está escrito ali, ó, impedir qualquer ambiguidade. Sabe o que é ambiguidade? Ambiguidade é quando você tem uma frase e essa frase ela tem mais de um sentido, né? Não sei se você já passou por isso lá no WhatsApp, alguém chama você aí para fazer alguma coisa, sei lá, bora pro boteco, aí você fala o quê? Você escreve o quê? Não vou ficar em casa. Cara, não, você vai ficar em casa ou não, você quer ir? Não dá para entender. Olha só a dificuldade que você pode criar por causa da falta de uma vírgula, né? Olha ali algumas situações, ó. Ela pode ser a solução, vamos perder, nada foi resolvido. Ó, vamos perder, nada, acabou, nada foi resolvido. Agora, se a gente desloca a vírgula para frente do nada, olha o que acontece. Vamos perder nada, foi resolvido. Percebeu a diferença? Então, ou seja, a vírgula ela pode mudar, alterar o sentido de uma frase. Mais uma, a vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Ó, não queremos saber, não quero, não queremos.
Agora olha o que faz a vírgula. Não, queremos saber sim. Percebeu? Gente, e tá vendo essas frases aqui? Eu já vi isso cair em questão de prova, viu? Mudando a vírgula, a posição da vírgula e alterando o sentido. Já vi isso em prova, tá? E olha só, então vamos lá para as regrinhas básicas que vocês precisam ter como noção para você resolver algumas questões, tá bem? Então, já vai aqui a primeira dica. A federal, ela não quer que você decore, fique decorando. Professor, eu vou lá ler em casa, então, separar termos coordenados. Não é para você decorar, porque observando as questões da federal, você percebe que a federal ela não tem como característica pedir a justificativa da utilização daquela vírgula. Essa vírgula aqui foi utilizada a letra A para separar sujeito, para separar conjunção. Não é comum de você encontrar isso nas questões da federal, tá? Então, ó, dica importante. Mas precisamos dar uma olhada. Olha só, gente, nós temos aqui a regra 1. Essa regra aqui é muito básica, né? É separar termos coordenados de uma oração. Termos coordenados. Nossa, professor, dá para simplificar isso? Dá. Você aprendeu na sexta série? Você aprendeu na sexta série assim, ó, separar elementos de um mesmo conjunto, né? Essa aqui é a mais básica de todas, né, gente? Eu fui à feira e comprei banana, vírgula, né? Melancia, vírgula, goiaba e assim por diante, elementos. Esses elementos, uns são diferentes do outro, por isso é necessário separar com a vírgula. Olha lá. Aos domingos, reuniam-se todos os filhos, olha lá, começa, vírgula, genros, vírgula, noras, vírgula, netos e bisnetos, tá? Então essa é a vírgula que marca essa separação de termos que a gente chama de termos coordenados, tá bem? Mas eu vou falar aqui dessas palavras, dessas nomenclaturas, não tem como, eu preciso falar delas. Mas lembre-se, você não precisa conhecer esses termos, decorar esses termos. Só saber como se aplica essa vírgula, como que ela é colocada dentro, identificar se ela foi colocada corretamente ou não. Então, olhando por essa frase aqui, ó, olha só, está todo correto, professor, porque está separando filhos de genros, noras de netos, e você sabe, né, você aprendeu lá na escola, que quando nós tivermos o último elemento, e esse elemento vier com o E, que é a aditiva, uma conjunção aditiva, não se coloca a vírgula antes dele. Isso você lembra, né? Então, tá lembrado agora também. O que mais, gente? Agora eu vou para a regra número 2. Essa regra número 2 aqui, também muito básica, que é o seguinte, você precisa colocar a vírgula antes das conjunções coordenadas. Professor, conjunções coordenadas. Calma, uma outra aula nós estudaremos as conjunções. Mas só para você lembrar, o que são essas conjunções coordenadas? Olha, as conjunções coordenadas podem ser conjunções coordenadas sindéticas, aí nós temos as adversativas, nós temos as conclusivas, nós temos as explicativas. Essas conjunções... Ah, me dá mais um exemplo, professor, mesmo da conjunção. O pois, o mas. Essas conjunções, elas precisam ser colocadas com a vírgula. A vírgula vai na frente delas, tá? Olha ali o exemplo, ó. A aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática. Olha lá, logo obteve a primeira colocação. Está olhando ali o logo? Então, o logo é uma conjunção conclusiva. O que eu preciso? Colocar a vírgula antes dela. Tranquilo, né? Não me sinto preparada para esta viagem. Olha lá o pois que é explicativo, vírgula, pois tive que decidir rapidamente. Professor, se fosse o porquê no lugar dali do pois, tranquilo, também estaria correto, eu colocaria a vírgula, porque seria um porquê explicativo e não causal. Mais um exemplo, sinto-me honrada com suas desculpas, vírgula, porém, nossa amizade não será mais a mesma. Tranquilo até aqui? De boa, né? Então estamos falando de regrinhas da vírgula. O que mais? Essa aqui é muito interessante, tá? Nós estamos falando aqui dos termos que são os termos explicativos. Quais são eles? Olha, isto é, por exemplo, ou seja, aliás, quer dizer. Gente, essas expressões são expressões explicativas corretivas, tá? Essas expressões, elas precisam vir com as duas vírgulas. As são chamadas de vírgulas casadas, tá? Eu não posso colocar só uma vírgula. Eu preciso das duas vírgulas ali que fecham e isolam essas expressões, tá? Exemplo, a violência é um fato grave, ou melhor, assustador. Tá vendo ali? Eu coloquei duas vírgulas para isolar a expressão ou melhor. O que mais?
Pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. O isto é está com as duas vírgulas, então está correto, certo? O que mais que eu trago para você aqui? Caraca, você não tem noção, estamos falando do assunto mais top que a gente tem com relação à regra da vírgula, que é o vocativo e o aposto. Isso aqui você tem que saber, porque os seus concorrentes com certeza sabem a diferença entre um aposto e vocativo, tá? Então nós temos uma regrinha aqui muito legal, que é a regra do aposto e vocativo. E você tem que ter isso na ponta da língua, tá? Olha lá, ó. Vamos começar então com o primeiro exemplo, que é o vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é quando você chama, né? José, Zé, vírgula, menino, vírgula, tá? Quando chamou, coloca vírgula. Qual é o vocativo que é usado na sua casa? Meu filho, sua mãe, né? Sua mulher, meu amor, vai saber. Pois é, chamou tem vírgula, tá? Olha ali, exemplo, Marcos, vírgula. Traga seu certificado assim que puder. Ó, já engancha ali o pois, que é a nossa explicação anterior, ó. O pois explicativo, a vírgula está separando, certo? Então, vocativo é o chamamento. Chamou, coloca-se a vírgula, tá? O que mais? E o aposto. O aposto é muito tranquilo. Se eu passar essa informação aqui, você memorizar, não tem como errar. O aposto ele vai aparecer sempre entre duas vírgulas, olha ali as vírgulas casadas, e o aposto nada mais é do que uma explicação de um substantivo, de um termo anterior, tá? Não se esqueça então, essa regra dá para decorar, hein? Regra do aposto e do vocativo. Chamou, vocativo, vírgula, né? Explicou um termo, Zé, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, chover está vestido de vermelho, camiseta vermelha. Pode ser. Explicou é aposto, tem que ter duas vírgulas. Pode esquecer disso. O que mais que eu trago para você aqui? Aqui o nível começa a ficar um pouquinho mais alto, hein? Olha lá. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Professor, esses nomes... Pois é, minha gente, não tem jeito. Você vai fazer um concurso público, tá? Eu vou facilitar aqui para você, mas eu não posso omitir essas palavras desses nomes, tá bem? Então nós estamos falando de um adjunto adverbial. Professor, o que é um adjunto adverbial? Vamos então para o exemplo. Olha ali, ó. Naqueles tempos, tá vendo? Tá de vermelho. Naqueles tempos. Naqueles tempos é o adjunto adverbial. E por que ele está ali? Porque eu quis. Porque você pode querer. O adjunto adverbial, ele traz ali uma circunstância na frase, na oração, uma circunstância, a ideia pode ser de tempo, ó, naqueles tempos, pode ser de lugar, em nossa sociedade. São várias as situações que um adjunto adverbial pode trazer, tá? Porém, se eu colocá-lo na frente, por isso que é chamado ali, ó, separar o adjunto adverbial antecipado. Se ele estiver antecipado, se ele estiver na frente, você coloca a vírgula, tá? É isso que eu estou ensinando para você. O que mais? Ou ele pode aparecer intercalado no meio do discurso. Gente, isso aqui, olha, essas duas frases, essa regra 5, ela não cai em prova. Ela despenca nas provas. Você precisa saber disso, tá? Então, trago coisas importantíssimas para você que está nos assistindo aqui. Olha lá. Hein? Vamos lá então para outra frase. Sem que ninguém esperasse, repentinamente, ela apareceu. Você percebeu, então, repentinamente. Vamos analisar. Repentinamente está no meio da oração. Está no meio lá, ó, né? Beleza. Eu coloquei as duas vírgulas. Correto. Tem de ter essas duas vírgulas, tá bem? Então, olha lá. Resumindo. Então, a adjunto adverbial, se ele estiver no começo da frase, coloca a vírgula. Se tiver no meio, no começo, coloca a vírgula. Se tiver no meio, que nem ali o repentinamente, gente, tem que ter duas vírgulas para isolar esse termo ali. O repentinamente tem que ficar isolado com duas vírgulas. O que a prova vai fazer, gente? A prova vai brincar com você. Ela vai tirar a vírgula depois do repentinamente, antes do repentinamente, vai deixar com uma vírgula só para te confundir, tá bem? Professor, eu tenho uma pergunta. Tô ouvindo aqui, ó. Tô ouvindo uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Professor, e se eu tirasse essas duas vírgulas? Você falou que a prova, a banca federal, vai me tirar uma vírgula. E se tirar as duas? Fica errado? Se eu falar para você que se a banca tirar as duas vírgulas, sabe o que acontece? Fica correto.
Caramba, sério? É, gente, sério. Então, é possível retirar as duas vírgulas do repentinamente e mesmo assim não prejudicar a frase gramaticalmente? Pode, gente. Essas duas vírgulas aqui podem ser retiradas e a frase não vai ficar correta, não vai ficar incorreta, ela vai ficar correta, tá? Você pode tirar. Ui, mas olha, subiu o nível, hein? Subiu o sarrafo aqui, viu? Com esse tipo de pergunta, tá? Porém, professor, ao colocar as duas vírgulas, o que acontece? Eu dou um foco maior para a palavra repentinamente. A palavra repentinamente, ela tem um foco, uma evidência. Se eu tiro as duas vírgulas, a frase ok, está correta. Mas aí perdeu aquela evidência, aquele foco que a palavra tinha, tá? Só tem essa diferença. Certo, gente? O que mais? Vamos para a nossa sexta regrinha, que é a possibilidade que você tem de não colocar o verbo, tirar o verbo, suprimir o verbo e no lugar dela, no lugar dele, a gente coloca o quê? A vírgula. Olha lá. 6. Indicar a supressão de um verbo subentendido na oração. Vamos para a prática. Ó. Grande parte dos alunos estava trajada de country. Grande parte dos alunos estava trajada. Patrícia, vírgula, de caipira. Subentende-se então que Patrícia também estava trajada. Mas por que não escreveu? Porque é um recurso da língua portuguesa, que a gente chama de elipse, tá? É elipse aqui. Então, a vírgula depois de Patrícia marca a omissão da locução estava trajada. Massa isso, né? Super bacana. Então, ali a explicação, ó. A vírgula indica a supressão da locução verbal estava trajada. Então, seria mais ou menos isso, ó. Grande parte dos alunos estava trajada de country, Patrícia estava trajada de caipira. Para que escrever duas vezes? Não fica interessante essa redação. O que você faz? Tira o verbo e coloca a vírgula no lugar. Massa? Massa. E vamos para a nossa última regrinha, que eu trouxe 7 regrinhas para você. 7. 7 é um número interessante, né? 7 maravilhas, 7 Harry Potters, nada a ver com o que eu falei. Vamos lá. 7. Separar orações adverbiais, sobretudo quando estas se antepuserem à oração principal. O professor explica o que é esse negócio de orações adverbiais. Eu não vou dar aula de oração adverbial para você aqui. Não agora, não hoje. Eu quero mostrar a vírgula. Tá, o que acontece? O que são essas orações? Aqui, ó, que está de vermelho. Tá vendo isso aqui, ó? Ao chegar em casa. Isso é uma oração adverbial. Ao chegar em casa, vírgula, percebi a sua apreensão. Então quer dizer que ao chegar em casa, está trazendo ali uma ideia de tempo? Sim, pronto. Isso é uma oração subordinada adverbial. Tá? Mas o foco é a vírgula. O que acontece? Ela foi colocada na frente, ela foi antecipada. Por isso, é necessário colocar a vírgula. Tá? Vamos ver o contrário. Ó. Percebi a sua apreensão ao chegar em casa. Tá? Ao chegar em casa. Mas agora eu quero antecipar. Beleza, eu pego ao chegar em casa, faço o quê? Pum, coloco no começo e coloco a vírgula. Tá entendendo? Então, estamos pegando os adjuntos adverbiais. Perdão, colocamos as orações, adjuntos já foram. Agora são as orações, tá? E antecipando-as. Mais uma, ó. Caso queira conversar comigo, ó, eu tenho uma oração adverbial trazendo uma ideia de condição. Eu tenho uma condicional. Vírgula, avise-me antecipadamente. Professor, mas eu preciso saber que ali é uma conjunção adverbial, temporal e condicional. Não precisa saber disso, tá? Não. Só quero que você entenda que ao chegar em casa estava no final da oração e foi transportada para o início. O que aconteceu? Coloca-se a vírgula. Tá? Eu preciso que você entenda que, caso queira conversar comigo, estava no final e foi feito o quê? Passado para frente. Coloca-se a vírgula. Entende, gente? Então tem essa parte aí, essa situação da vírgula, que é o que mais confunde. São esses termos que ficam boiando, transitando, que vai para o começo, do final que vai para o começo, do começo que vai para o meio, tá? É um pouco chatinho isso. E é isso que a prova vai brincar com você, tá bem? E agora, proibições. Atenção agora. Proibições, o que você não pode marcar como correto, tá? Que é totalmente errado. Olha lá. Proibições. Está proibido separar o sujeito do predicado.
por favor, guarde essa regrinha de proibição, né, no seu coração, por favor. Não se separa sujeito do verbo, não se separa sujeito do predicado. Por favor, não se esqueça disso. Pá, olha lá, ó, proibido, hein? Proibidão, proibidão, hein? Olha ali o exemplo. Olha isso, o assassinato da língua portuguesa. Os alunos, vírgula. Você tá louco? Os alunos, vírgula, estão todos eufóricos à espera dos resultados. E sabe que isso aqui é um recurso que a federal faz para deixar uma alternativa errada? Uhum. Ela pega, para deixar a alternativa errada, coloca vírgula entre sujeito e verbo. Agora fique esperto, hein? O que mais? 2. Entre o verbo e seus complementos. Objeto direto, objeto indireto. Exemplo. Olha ali, ó. Entreguei, vírgula, aos clientes, vírgula, os pedidos. Pá! Deus me livre. Isso é um assassinato da nossa língua portuguesa. Gente, você tem que olhar isso aqui, tá? Olha só, você que está me ouvindo, tá? Você que quer ser um soldado, uma soldado. Você tem que olhar uma frase como essa, cara, e não perder tempo. Bater o olho assim, chega a dar um ruim quando olha essas vírgulas separando o verbo dos seus complementos. Não, jamais. O que mais? Entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Tá, olha lá. Professor, eu preciso decorar o adjunto adnominal, o complemento nominal para saber isso aqui? Não precisa, né? Olha isso aqui, ó. Seu relógio de pulso. Ah, de pulso é um adjunto adnominal. Você não precisa saber, porque você olha isso aqui e dá para ver na cara que está muito errado. Seu relógio de pulso. Como que eu separo o de pulso que está ligado à palavra relógio? Se eu coloco as vírgulas, fala assim, ó, relógio e de pulso. Vocês são duas coisas diferentes. Não, não, não. Não pode fazer isso, certo? Então eu tenho 3 proibições para vocês. Guardem isso, tá? Ó, mais um exemplo. Você tem amor à profissão. Se você tem amor a alguma coisa. Como é que você separa isso? Como é que você coloca uma vírgula? Significa, então, que profissão está ligada à palavra amor. Não coloca a vírgula, não. Tá bem? Certo? Então, nós temos aí essas 3 proibições, tá? Não se esqueça. Eu mostrei para vocês aí 7 regrinhas básicas de língua portuguesa, portuguesa, né? De vírgula e 3 proibições, tá? Que você tem que tomar bastante cuidado, porque esses erros são aplicados nas alternativas, tá? Para você cair na bobeira lá, ó, e não prestar atenção e acabar errando. Então, gente, eu quero agora uma parte bem interessante. Eu quero mostrar para vocês, tá? Como é que a federal trabalha com essas questões, as questões de pontuação. Olha esse exemplo aqui. Essa questão caiu na prova da prefeitura agente administrativa no passado. Aí você olha aqui, ó, tá olhando? Isso aqui já começa uma característica da banca, cansar você. Aí você olha isso aqui, tem gente que olha e fala, meu Deus, eu tenho que ver tudo isso, e é tudo igual, sabe? Sim, é um recurso já que a banca faz. E você olha isso aqui, a A, a B, a C, a D e a E, são as mesmas frases, e pum, você fica meio confuso com isso, tá? Pois é, mas eu tô aqui para mostrar para você como resolver essa questão sem você se cansar muito, sem você se desgastar, porque esse é o objetivo da banca, fazer você cansar, tá? Vamos ver então? Olha lá. Letra A. Analisa comigo, gente. Letra A. Cineasta Cacá Diegues. Ah, eu quero parar já? O cineasta, vírgula, Cacá Diegues? Espera aí. Então seria alguma coisa assim, ó. O professor, vírgula, Zé? Não dá. Eu não posso separar o cineasta, vírgula, de Cacá. Você entendeu? Eles estão interligados. Pronto, já parei ali. O senhor não vai continuar lendo as outras? Não, eu quero resolver isso aqui, ó. Papum, letra A já foi. Não quero mais a letra A, tá? Vou para a letra B. Cineasta Cacá Diegues, vírgula, 78 anos, vírgula. Gostei dessas 2 vírgulas, viu? Porque ela está fazendo a descrição do cineasta Cacá Diegues. Gostei das 2 vírgulas, tá bonita, tá bonita. Vamos lá, o cineasta Cacá Diegues, vírgula, 78 anos, vírgula. É um profundo conhecedor da alma do brasileiro. Hífen, cara do céu, olha só. Muito importante isso, hein? Você que está me ouvindo. A federal gosta muito de intercalar nas questões de pontuação vírgula com o hífen, tá? Deixa eu ver. Hífen, e para que tal elogio fique claro, vírgula, é só lembrarmos que é dele o fenomenal filme Bye Bye Brasil. Olha só,
Professor, por que foi colocado o hífen e não foi colocada a vírgula? Cara, pensa assim, ó, quando a gente coloca o hífen no lugar da vírgula, é assim, é uma explosão de alegria, tá? O hífen representa isso. O hífen ele tem mais evidência do que fosse a vírgula, tá? Então, por isso que foi o objetivo do redator, né, que escreveu essa frase, foi colocar esse hífen, porque assim, salta aos olhos quando a gente coloca o hífen, tá? É de preferência, certo? Do autor. Então está interessante, porque ele interrompe para falar assim, ó, e para que tal elogio fique claro, ó, para chamar mais atenção, né? O que ele faz? Ele coloca então um hífen. Olha, eu gostei dessa letra aqui, hein, dessa letra B. E para que tal elogio fique claro, vírgula. Tá, eu coloquei a vírgula aqui porque nós temos uma oração antecipada. Tá, ó, para que tal elogio fique claro, vírgula. É só lembrarmos que é dele o fenomenal filme Bye Bye Brasil. As aspas no Bye Bye Brasil é porque é o nome do filme, então está interessante aqui. Então, gente, o que nós temos? Pronto, resposta certa, letra B. Tá? O que mais? Professor, eu quero ver rapidinho a letra C. C, o cineasta Cacá Diegues, 78 anos. Cadê a vírgula 78 anos? Tá lá solto? Não pode. Errado. D, o cineasta Cacá Diegues, 78 anos com as aspas. Me fala. Para que essas aspas na idade do cara? Por que isso é importante? Não tem nada de importante ali. Tá? O que mais? Então, ó, já era. Letra E, o cineasta Cacá Diegues, hífen. Hífen depois dos 78 anos? Para quê? Qual é o objetivo disso? Não faz sentido. Você entendeu? Pum, resolvida a questão. Papum, tá aí. Isso aí, galera. Esse que eu queria trazer para vocês, eu trouxe para vocês. 7 regrinhas, 3 proibições. Informações muito importantes para você conseguir acertar essas questões. E mostrei para vocês também como que nós podemos resolver assim, ó, mais rápido essas questões sem desgastar muito a gente, certo? Então, é um prazer estar aqui podendo ajudar vocês. Espero encontrá-los, tá? E uma coisa muito importante também, não posso esquecer de avisar para vocês que a vírgula também é importante, porque você vai escrever uma redação. Você não vai fugir da redação. Então, vejo vocês nas nossas próximas aulas e você pode aprender também redação com a gente. Muito obrigado, até mais, tchau!